Bem, irmãos, boa noite. Nós vamos dar início a uma abordagem, né? Não é um estudo muito aprofundado, mas uma abordagem à carta, a Epístola de Paulo aos Efésios. Pretendemos fazer isso. Estudamos Gálatas recentemente, estudamos Colossenses, Gálatas, vamos estudar Efésios. Ao final dessa série, pretendo fazer um estudo sobre a igreja de Éfeso. E depois vamos, se Deus permitir, vamos estudar as cartas pastorais do apóstolo Paulo, tá? E se a igreja quiser, a gente pode continuar estudando as cartas de Paulo, né? Podemos estudar 1 e 2 Coríntios, Romanos, e vamos estudar. Então hoje vamos dar início aqui à carta aos Efésios. O autor é Paulo, tá? A data, seguramente, ao contrário da carta aos Gálatas, né, que tem uma discussão aí a respeito da data da carta, aos Efésios não, seguramente nesse período, né? Por que é seguro dizer que é nesse período? Porque foi no período em que Paulo estava preso em Roma, tá? E durante essa prisão em Roma, Paulo escreveu 4 cartas. Na verdade, ele escreveu mais, né? Mas 4 cartas canônicas, ou seja, 4 cartas que fazem parte da Bíblia, né? São conhecidas como cartas da prisão, que é esta carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Só para, a título de curiosidade, existiu uma outra carta. Quero convidar os amados que abram aí em Efésios, capítulo 4, verso 16. Diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado. Um pouquinho, acho que eu peguei aqui. Perdão, irmãos, é Colossenses. Me perdoe, Colossenses capítulo 4, verso 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então aqui nós abrimos Colossenses porque é uma das 4 cartas da prisão, escritas no mesmo período, né? Mas aqui nós vemos que Paulo escreveu pelo menos mais uma carta. Provavelmente escreveu outras também, mas que não são canônicas, né? Aqui nós vemos que ele escreveu uma para a igreja de Laodiceia também. Só que essa carta ela não faz parte dos cânones, tá? Com certeza o apóstolo Paulo escreveu muitas outras cartas, né? Entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda, ele escreveu uma outra carta. E essa carta é conhecida no meio teológico como uma carta severa, porque é uma carta onde Paulo ele escreve de forma dura mesmo para os coríntios, né? E na segunda carta aos Coríntios ele faz menção dessa carta, só que essa carta ela se perdeu, nós não temos tem pequenos pedaços dela, nós não temos ela inteira para saber exatamente o teor da carta, tá? Bem, a carta, a Epístola aos Efésios, ela vai abordar vários assuntos, tá? Mas eu vou destacar um tema principal, que é a unidade da Igreja de Cristo. Então Paulo, ele sempre tratou a igreja como uma. A Igreja de Cristo ela é uma. Embora houvessem as igrejas na Galácia, né? Várias igrejas, as igrejas da Ásia e tantas outras, a unidade é uma, tá? Mas o princípio aqui desta unidade que Paulo trabalha na carta aos Efésios é a união que a igreja trouxe entre judeus e gentios. Isso era muito difícil para os judeus entenderem, né? Mas Paulo ele usa até o termo, foi quebrada a parede da inimizade que fazia divisão entre gentios e judeus. Por que é muito importante entender isso? Porque no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, escolheu uma nação, e
em detrimento às outras nações, né? Tinha todas aquelas leis, aquele código de leis que era dado para a nação dele, para a nação escolhida. Tá? Isso tudo, como todo o Novo Testamento, apontava para Cristo e para a igreja. Após a vinda de Cristo, esta eleição, ela não é a eleição de uma nação mais. Por isso que era difícil dos judeus trabalharem isso, porque eles nasceram e cresceram com aquela tradição de nós somos o povo escolhido, né? Nós aqui, nossa nação é o povo escolhido. Só que na verdade isso estava apontando para Cristo e a igreja. Estava apontando para a eleição dos santos que Paulo vai trabalhar aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2 dessa carta, né? Então ele fala que a igreja quebrou a parede que fazia separação, a parede da inimizade, que fazia separação entre judeus e gentios, e trata a igreja como uma só. Tá? Então nós podemos entender essa unidade da igreja no sentido de Cristo ter uma igreja, e Cristo tem uma igreja só. Tá? Existem várias igrejas locais espalhadas no mundo, mas Cristo só tem uma igreja, Cristo não tem várias igrejas, né? Só tem uma. Tá? Mas o que motivou Paulo a fazer isso, a princípio aqui, foi essa união entre judeus e gentios em Cristo, na igreja. Tá? Bem, vamos ver aqui. Paulo vai, sobre essa questão da unidade da igreja, Paulo vai abordar esse assunto aí do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, verso 5. Depois, ele vai fazer uma oração aqui no capítulo 1, que nós vamos ver, nós vamos terminar com ela, né? Que vai ser do versículo 13, deixa eu voltar lá, do versículo 15 ao 23. Bem, vamos abordar então aqui a carta aos Efésios. Deixa eu ver se eu não vou ter mais nada aqui. Versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro versículo aqui, veja que Paulo, ele volta, como em todas as suas cartas, a falar do seu apostolado, mas aqui ele não explora muito isso. Chamado por Cristo, né, pela vontade de Deus, com as marcas, com os sinais, com os prodígios. Ele não fica defendendo. Aqui é mais leve. O que nos dá a entender que para os Efésios não havia tanta necessidade dele ficar defendendo esse apostolado, né? Vocês lembram que eu falei, né? Ele tinha uma dificuldade com isso, porque ele foi chamado depois. E ele era perseguidor da igreja. Então muitos falaram, não pode ser. Né? Como é que vai ser apóstolo, né? Então ele vivia defendendo. Então o fato de ser mais suave aqui no começo dessa carta traz a ideia que os Efésios eles aceitavam melhor o apostolado de Paulo, tá? Aos Coríntios, Paulo demonstrou ficar até com alguma mágoa daquela igreja, né? Ele chega até a falar, né? Falou, não, nem quero receber, ninguém me tira essa glória, não quero nem receber oferta de vocês, né? Ele falava assim, né? Então você vê que ele realmente sentiu alguma coisa, depois ele se arrependeu, como nós vimos, né? Em outros momentos, tá? Então, e aqui ele fala, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui está se referindo a judeus e gentios sem problemas, né? Já trazendo uma unidade aqui. A saudação dos irmãos é bem conhecida, porque é a saudação que eu adotei, que eu sempre faço aqui quando eu vou dirigir os cultos, né? E é a mesma saudação que ele dá para os Gálatas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A partir aqui do verso 13 até o verso 14, ele vai falar da nossa redenção, tá? Ele vai abordar aqui adoção, redenção, perdão e nossa selagem como um povo de propriedade de Deus, tá? Os irmãos lembram, né, quando nós estudamos o Apocalipse,
que Deus nos sela, né? Nós somos selados por Deus. Engraçado que ao longo da história se dá muito mais ênfase à tal da marca da besta do que Deus selando seu povo, né? E é mais filmes e tanta especulação que tem, que o fato de Deus selar seu povo é praticamente desconhecido até dos cristãos. Mas Paulo vai abordar também nessa carta essa questão, tá? Aqui agora ele vai falar de redenção. Vai do 3 ao 14, mas vamos ler aqui por partes, tá? Vamos ver no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tá? Aqui tem algo interessante, né? Essa frase regiões celestiais, ela é uma expressão chave nessa carta aqui, tá? Essa passagem aqui de 3 a 14 é uma linda explicação do plano redentor de Deus. E quando ele usa essa expressão aqui, regiões celestiais, significa a esfera invisível, em cima, acima deste mundo aqui, onde tudo é passageiro, tudo é frágil, né? Tudo é com muita tribulação, com muitas inquietações. Essa região celestial, ela está acima disso. E aqui, essa ideia é a seguinte: quando nós somos alcançados pela graça, quando nós nos convertemos, nós já nos assentamos nessa região celestial. Ou seja, nós já estamos lá, não tem forma como sair de lá de novo e se perder. Então nós já estamos nessa região celestial. Tá? E de alguma forma, embora nós estejamos aqui ainda, neste corpo corruptível, passando situações pertinentes, né, a esse estado de coisa aqui, nós temos uma comunicação com essas regiões celestiais. Nós podemos sentir a paz dessas regiões celestiais, né? Nós temos uma comunicação mais perfeita com Deus através da mediação de Cristo. Porque quando ele fala, nos levou às regiões celestiais, né? Como é que ele usa o termo aqui? Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, é através de Cristo que é todas as coisas. Então, a vida do cristão, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida, os momentos, enfim, em tudo que acontece na vida do cristão, nós tratamos em Cristo, todas as nossas situações, tá? Então, essa região celestial aqui é uma morada final e eterna do cristão, né? Nós já temos uma comunicação com este lugar, tá? Depois vem aqui os versos 4 e 5. Note que ele vai falar aqui de bênçãos de Deus em Cristo. Nós recebemos as bênçãos de Deus em Cristo, que é o autor da nossa redenção, né? Que nos levou para essas regiões celestiais, e agora ele começa a descrever como se dá essa redenção. Essa carta ela é profundamente doutrinária no campo da soteriologia, tá? Então, para nós entendermos bem como que funciona a salvação, necessariamente nós temos que estudar a carta aos Efésios. É muito comum, né? Nós vemos aí nesses infindáveis debates que existem por aí, né? Citarem lá o Romanos 9, né? Romanos 9 parece que é a chave e tudo, né? Mas aqui descreve muito melhor esse processo aí da salvação, né? Então ele vem explicando assim, verso 4, que ele está falando, né? Cristo que nos tem abençoado, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja que não termina aqui, vírgula, né?
Aliás, é tudo, até o 14 vai uma batida só. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui quando ele vai dizer, assim como nos escolheu nele, está dando aqui um tempo na eternidade, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, aqui vai envolver a onisciência de Deus, né? Deus não precisou nos ver formados para tomar uma decisão. Existe uma doutrina, vamos chamar assim, né? Que nós não consideramos ela bíblica, que seria a doutrina da fé prevista, né? Essa doutrina ela foi muito pregada por John Wesley. Essa doutrina seria mais ou menos assim: Deus previu quem o aceitaria, quem aceitaria Cristo, e então ele escolheu, elegeu aqueles que ele previu que um dia, né, aceitaria Cristo e tal. Isso não é isso que está explicando aqui. O que está explicando aqui é totalmente o oposto disso. Está dizendo aqui que é totalmente uma ação de Deus, independente de qualquer tipo de ação humana. Depois vai ficar mais claro ainda no capítulo 2, quando vai falar, porque não é mérito de ninguém para que ninguém se glorie, né? É graça de Deus. Mas aqui ele vai explicar, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, tá? E aqui tem um motivo, ações que nós vamos praticar confirmando esta eleição, tá? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. É muito comum nós vemos pessoas que vão questionar a doutrina da predestinação e elas falam assim: então se eu sou eleito, então eu posso cometer pecados, fazer o mal e tudo mais. Não, existe um propósito nessa eleição, tá? Este propósito está descrito aqui, ó. Ele nos elegeu como e para quê? Para nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo. E para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, certo? Estas obras ele mesmo vai preparar para que cada eleito ande nela, conforme nós temos aqui capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele nos criou para uma vida santa. Obviamente o ser humano tem a tendência do mal e peca, né? Mas aquele que é eleito, ele não vai viver em pecado. Ele peca eventualmente, mas ele não vai viver em pecado, tá? E aí nós fomos eleitos para este estilo de vida, para sermos a luz e o sal do mundo que Cristo falou que nós éramos, ou que nós somos, tá? Um estilo de vida diferente. Então, para a igreja, para o cristão, não importa as mudanças do mundo, importa no sentido que as mudanças do mundo, de uma certa forma, vai refletir na nossa vida. Mas no nosso estilo de vida, tá? Não. Nós temos o mesmo estilo de vida dos cristãos que, ou deveríamos ter, né? Dos cristãos na era apostólica, da era dos pais da igreja, da era dos puritanos, da era dos reformadores e por aí vai. Tá dando para entender, irmãos? Tá? Então não é que nós somos eleitos assim e aí podemos fazer qualquer coisa, né? Como as pessoas imaginam, né? Se já está eleito, então pode fazer qualquer coisa. Não, nós somos eleitos com um propósito definido. E o próprio Deus preparou essas boas obras de antemão para que nós andássemos nelas, tá? Então é um conjunto completo, né? E ele continua descrevendo como se dá esta eleição, né? Nos predestinou para ele. Obrigado, Deus abençoe.
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse versículo aqui é rico de informações, né? Então, aqui nos predestinou. Como a eleição e a predestinação andam juntas, se existe um grupo que combate a eleição, vai querer combater também a predestinação. Só que esse grupo, eles não podem negar nem a eleição, nem a predestinação, uma vez que eles alegam que eles têm a Bíblia como regra de fé e prática, e eles seguem a Bíblia. E se a Bíblia traz esse ensino, logo eles não podem negar. Então, a ideia é explicar de alguma forma, criar uma teoria para explicar a eleição e criar uma teoria para explicar a predestinação, na verdade. A teoria para a eleição que eles usam é que Deus teria previsto, conforme eu falei, né, aqueles que aceitariam, e então elegeria essas pessoas. Nesse caso, seria por mérito. Se fosse isso, seria por mérito. Então Deus olhou, viu que aquela pessoa lá reconheceu a minha mensagem, aquela pessoa lá teve um ato bom, um ato justo de me aceitar, de me reconhecer, então eu vou eleger. E não é esse o ensino bíblico. E na questão da predestinação, então também tem que ter algum argumento, uma vez que está na Bíblia, né? E o argumento então é que é mais ou menos assim, é um pouco confuso, mas seria mais ou menos assim: não é o indivíduo que é predestinado, a igreja é predestinada à salvação. Então a igreja vai para o céu, então o indivíduo que entrar na igreja, ele vai para o céu junto com a igreja. Seria mais ou menos esse. Então quem é predestinado é a coletividade, é no coletivo seria essa predestinação, e não individual, né? Isso também não dá certo com o ensino, né? Porque aqui no capítulo 2 vai falar, né? Ele vos deu vida estando vós mortos, 2:1, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, assim também como demais. Está falando de pessoas. Está falando assim, nós todos fazíamos isso. Nós éramos assim, as pessoas eram assim, né? Então, não é a ideia de elegeu, ele predestinou uma coletividade. Como que ele fez isso? Como que ele predestinou uma coletividade? Pessoas teriam criado essa coletividade, então que ele predestinou para ela, aí se tornaria uma obra humana. Está dando para entender, irmãos? Está confuso? Está dando para entender? E vai descrever aqui melhor, ó. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, por meio de Jesus Cristo, que é o sacrifício de Cristo na cruz, que é a porta de entrada, né, para Deus, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Então, essa palavra beneplácito é um termo jurídico que quer dizer aprovado por instância superior. Então, por uma instância superior, fomos aprovados, tá? Então, seria como que uma justificativa, né? Fomos justificados, tá? Segundo o beneplácito da sua vontade. E para um motivo bem claro, descrito aqui, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Perceba que é tudo vírgula, né? É tudo uma continuação aqui, tá? Eu estou parando versículo por versículo para ensinar. Então, olha só: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, tá? Então, pela sua própria vontade, que a conselheira de Deus é a própria vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável.
ele com autoridade de rei, de juiz, certo? Segundo este beneplácito, ele nos aprovou nisso, sem que nós tivéssemos mérito nenhum de nada. Para quê? Para louvor da glória de sua graça. Está dando para entender? Ou seja, não é um reconhecimento do mérito de alguém. Todo esse movimento aqui de Deus, que nós não podemos negar que é algo complexo. É complexo isso, certo? É complexo. Mas todo esse movimento de Deus, essa iniciativa, vamos dizer assim, essa ação de Deus em nos alcançar, né? Ela tem um objetivo que é o louvor da glória de sua graça. Se é graça, logo não é um reconhecimento de alguma boa ação ou que nós acertamos algo. Então Deus reconheceu, Ele previu que a gente ia acertar, então Ele reconheceu esse nosso acerto e nos elegeu. Não é isso que Ele está falando. Está falando que é para louvor da glória da sua graça. Tá? Ou seja, algo totalmente merecido. Então quem é exaltado no processo da salvação não é a pessoa que fala, eu escolhi o caminho certo, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi ser cristão. Não, quem é exaltado nesse complexo plano de salvação aqui, tão bem elaborado, né? Quem é exaltado é a própria graça de Deus. A graça de Deus é exaltada aí. Isso aqui demonstra a soberania de Deus, né? Fala assim, olha, quem está te resgatando é alguém que se compadece de você, que te amou, que teve misericórdia de você, e mesmo você não tendo acertado o caminho, eu vou aí e te busco. É por isso que isso aqui tudo, irmãos, a graça é tão grande, tão grande, tão grande, que Cristo se esvaziou da glória de ser Deus e veio nos buscar de fato. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio assim e falou assim, eu vou lá criar uma condição, se alguém me aceitar. Não, ele veio buscar e salvar o perdido. Tá? É que existe, claro, essa linguagem, né? Aquele que o receber, né? Aquele que o recebeu, né? Essa é uma linguagem para nós entendermos. Mas só é doutrina que é contextual na Bíblia. Está dando para entender, irmãos? Está confuso? Não? Está tudo tranquilo, né? Tá? Verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então esse verso 6 aqui, ele deixa bem claro, mas muito claro mesmo, que é uma graça, é até redundante da questão de gramática, mas é necessário para a gente entender. É uma graça gratuita. Ou seja, nós não pagamos nada, nós não fizemos nada, é toda ação dele mesmo. Por isso, irmãos, que o cristão ele deve responder com gratidão. Como gratidão. A nossa resposta para Deus, na verdade, é gratidão. Porque Deus não vê nada em nós que o impressionou, falou assim. Por exemplo, quando a gente vê nosso filho fazer alguma coisa certa, né? A gente fala, nossa, ele acertou, né? A gente reconhece que ele acertou, né? No caso de Deus, não é assim, porque Deus ele é tão perfeito, tão diferente de nós, né? No sentido de santificação, que ele simplesmente derramou essa graça aí sobre nós. Tá? Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, né? Que é o amado, que é Cristo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Note que aqui no capítulo 2 vai falar muito dessa questão da graça. É pela graça de Cristo. É isso, irmãos, que torna assim, bastante difícil entender o porquê que as pessoas priorizam mais tradições e mais argumentações humanas para defender um posicionamento teológico, em vez de simplesmente submeter-se ao que está escrito aqui. E aqui está escrito bem claramente que é graça, é graça. É graça sobre graça, né? Nós somos conhecidos no mundo por seguirmos as doutrinas da graça. A doutrina da graça é a doutrina bíblica. É graça de Deus, não tem o que fazer, né? Então não existe nenhum tipo de esforço humano nisso aqui, tá? No verso 7 de novo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Certo? Então, aqui é algo assim que nós vemos mais uma vez, né? A ação de Deus. Tá? Então, a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, a riqueza dessa graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Em toda a sua sabedoria e prudência. E de fato, muita sabedoria aqui, né? E é interessante que tem um termo prudência. Deus agiu de forma prudente fazendo isso. Se a gente pegar isso aqui para explorar essa questão, né? Por que seria isso? Né? Então, de todos, toda a humanidade, os que permanecem no estado de miséria espiritual, e os que foi derramada a graça sobre eles. E esse processo, tanto da rejeição como da eleição, ele foi feito por Deus segundo o conselho da sua vontade, o beneplácito da sua vontade, com toda a sabedoria, isso é fácil a gente entender, de fato, muita sabedoria e prudência. Deus foi prudente em fazer isso, em escolher um povo entre aquele universo de pessoas caídas, né? É interessante pensar nisso. Verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, aqui vai entrar a palavra beneplácito de novo, né? Segundo o seu beneplácito, né? Que é aprovação por instância superior, que propuseram em Cristo. Ou seja, Cristo foi o executor dessa aprovação por instância superior que Deus determinou. Então o homem, ele não fez nada, Deus determinou essa abundantemente derramou essa graça e enviou seu Filho como executor disso. Da mesma forma que Cristo, conforme nós estudamos lá no Apocalipse, né? Cristo, ele é o executor do juízo, ele que pega o livro, que tem os selos, e ele é o executor do juízo. Da mesma forma, Cristo, ele é o executor desse beneplácito, dessa graça. Ele veio executar essa obra aqui. Como ele vai vir no juízo, né, com a espada afiada, escrito na sua coxa, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, virá exercer o juízo. Aqui ele veio em forma humana, para nos resgatar, de forma humilde, né? Não teve usurpação de ser igual a Deus, veio e executou aquela obra ali, a obra da redenção. É um negócio incrível, né? Que é o cordeiro e o leão. Está dando para entender, né, irmãos? Está ficando com. E o verso 9, eu falo aqui: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Verso 10: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, veja bem. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. A palavra de Deus, ela é revelação. Alguns dias atrás aqui, não sei se foi em sermão ou em algum estudo, que nós vimos essa questão da revelação dos mistérios, né? Não sei se os irmãos lembram, nós vimos em Romanos, vamos abrir lá de novo, Romanos 16, 25 e 26, que o mistério que a Bíblia fala, ele foi revelado pela própria Escritura. Tá? Que muitas pessoas até hoje falam, né? Não, isso é mistério de Deus, é um mistério, Deus age em mistérios e tal. Então aquelas coisas absurdas, você fala, não, mas isso eu não estou conseguindo entender. A pessoa justifica assim, não, é um mistério de Deus, você não entende o mistério de Deus. Todo o mistério de Deus foi revelado. Exceto épocas, tempos e épocas que se concretizaram as coisas. Mas foi revelado os eventos, as coisas que serão manifestas, né? Por exemplo, foi revelado que Cristo voltará. Não há mais mistério nisso. Mas quando ele voltará, isso é tempo e época. Isso é da autoridade exclusiva de Deus. Então, somente tempos e épocas nós não sabemos, tá? Isso é da autoridade exclusiva de Deus. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Nós não sabemos o dia que Cristo vem, isso é da autoridade exclusiva de Deus. Agora, os eventos já nos foram revelados. Tá? Então, aqui, Romanos 16, 25. Ora,
àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, as Escrituras, elas são a revelação de Deus. Então, todo esse mistério, quem vivia no Antigo Testamento, podia falar, mistérios de Deus, tem coisas que realmente eles não entendiam. Por que tantas leis, por que tanta coisa, por que tanto detalhe nas coisas, porque, né? Tudo estava sendo apontado para a plenitude dos tempos, que é quando viria Cristo, né? Cristo é o segredo. Após a conclusão das Escrituras, tudo já foi manifesto. Todos os mistérios de Deus, eles estão manifestos, né? Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Tá? O que Paulo está falando aqui? Que ele, como apóstolo, eles como apóstolo, falam da sabedoria de Deus em mistério, que outrora, no passado, em outro tempo, era oculta. Mas agora Deus preordenou desde a eternidade, e eles estavam falando sobre esses mistérios. Ou seja, os apóstolos estavam revelando esses mistérios, né? Os apóstolos, eles codificaram as profecias dos profetas do Antigo Testamento, né? E explicando, então, mostrando em Cristo a conclusão dessas profecias do Antigo Testamento. Daí que vem as doutrinas da igreja, tá? Dos santos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos. Os apóstolos codificaram essas profecias mostrando em Cristo. A carta aos Colossenses é bem clara, principalmente no capítulo 1, tá? Embora nós lemos aqui Coríntios, né? Então Paulo declara ser dispenseiro desses mistérios. Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, esses mistérios de Deus não são mais mistérios para nós. Já foi revelado pelas Escrituras. Então, às vezes a pessoa fala assim, tem uma passagem no Antigo Testamento que fala que Deus não faria nada sem antes revelar os seus profetas. E de fato, tudo ele já revelou. Tem pessoas que ainda estão esperando algum tipo de revelação, algum tipo de profeta, né? É por isso que surgem, que nem William Branham, Felipe Cacou, esses caras aí falando que são profetas, que Deus levantou esses profetas, em cada geração Deus levanta um profeta, porque Deus não faz nada sem antes revelar os profetas. Não, Deus já revelou, já está tudo revelado. E os mistérios já estão codificados aqui, né? Então nós devemos ler, estudar as Escrituras. Existem momentos que é difícil a compreensão, né? Para todos. Então nós devemos orar, nos quebrantar, pedir que o Espírito Santo nos ilumine naquilo, né? E ter sempre no coração o desejo de buscar fidelidade e verdade nas Escrituras. Nunca, irmãos, nunca, em hipótese nenhuma, usar as Escrituras para procurar defender nossas convicções, nossa argumentação. Nunca, em hipótese nenhuma. Ao contrário, se as Escrituras nos convencerem que nós estamos errados nas nossas convicções, nós ficamos com a Escritura. Esse tem que ser o nosso pensamento, certo? Nós não podemos ter aquele orgulho de falar, não vou dar o braço a torcer, não. Se as Escrituras nos mostrarem que estamos errados, a nossa obrigação é ficar com as Escrituras. Eu já fiz muito isso, muitas vezes. Nossa, eu tinha certeza que era de um jeito, tinha uma convicção, mas não, aqui está dizendo que é de outro jeito, né? Eu creio que todos nós, né, já passamos por situações assim. Está dando para entender então, né, irmãos? Então, portanto, é desvendado dos nossos olhos o processo da escolha de Deus ao eleger os seus salvos, tá? Então vamos voltar lá em Efésios. Eu não sei quanto tempo tem, que eu esqueci de pegar Estamos dentro do tempo? Vamos voltar lá em Efésios 1, 4 e 5, tá?
Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui Paulo está revelando um mistério. É assim que ele nos salvou. Isso aqui era um mistério total. Como que a gente imaginar? Como que alguém iria imaginar isso aqui? Como que alguém ia imaginar isso? Primeiro que o raciocínio humano não ia chegar nesse ponto, porque para o raciocínio humano isso seria algo injusto. Por que Deus escolheu? Então, se não é por mérito, se ninguém acertou, se não é pela boa ação de alguém, certo? Por que Deus escolheu alguns e outros não? Então, pelo raciocínio humano, seria impossível a gente chegar nisso aqui. Mas aqui, Paulo está revelando o mistério da salvação, como que se deu esse mistério, tá? E essa eleição, ela é tão real, se você olhar lá, se você olhar a argumentação das pessoas que falam, não, que ele previu que ia ser eleito e tudo mais, ela não tem como se manter em pé se você pegar um texto simples, como por exemplo esse em 1 Coríntios, capítulo 1, se você quiser abrir ali, é um texto simples, tá? Mas se você pegar isso aqui, você vai ver que não essa argumentação que Deus previu quem ia aceitar, então escolheu e tal, ela não pode se sustentar diante de uma passagem simples como essa que eu vou ler aqui. Não pode, tá? E por quê? Essa passagem que eu vou ler aqui, ela não está no radar ali de quem fica procurando versículos sobre salvação. Ela não está nesse radar. Mas a Bíblia é contextual, e você vê o conceito de Deus nas coisas, tá? Então não tem como falar que Deus previu que alguém o aceitaria pela sua obra e tudo mais. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Aqui diz assim, ó: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olha só como ele começa aqui. Repara na nossa vocação, certo? Olha só, agora repara assim na quantidade de cristãos no mundo, nos cristãos que a gente conhece. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Conseguiu perceber? Se esse processo de salvação fosse dentro dessa argumentação que este grupo faz, dizendo que Deus previu a fé, e por isso então Deus escolheu essas pessoas, esta passagem aqui simplesmente seria totalmente descabida, se fosse daquele jeito. Porque aqui está falando que Deus, repare na vossa vocação, repare nisso, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não, se a pessoa que escolheu Deus não precisaria ter esse chamado, não seria escolhido por Deus, como está escrito aqui. Deus escolheu os mais humildes, não foram muitos sábios. Tem alguns sábios que foram chamados, mas não muitos. O próprio Paulo, por exemplo, né? Salomão, mas não muitos, né? Alguns dizem que Salomão se perdoou, mas ele não se perdoou, né? Tá? Mas isso aí é outro assunto para outra hora, né? Tá? Então, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não foram chamados para fazer parte desta igreja, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Veja que é um processo que Deus vai escolhendo, tá? Agora, por quê? Exatamente porque não sabemos, mas cremos que é sabedoria e prudência. Como que é essa prudência? Sinceramente, eu não sei explicar. Teria que ter realmente a mente de Deus, né? Para entender. Mas a palavra nos revela, como revela os mistérios de Deus, nos revela que isso é sabedoria e prudência. Então Deus agiu assim por sabedoria e prudência.
movido pelo conselho da sua vontade, né? E como juiz, segundo o seu beneplácito, de escolher um povo para si. Tudo bem até aqui, irmãos? Ficamos com alguma dúvida disso? Então vamos ler até o 14, né? Dos Efésios, tá? Nós estamos no 9 e no 10, 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Tá vendo? Fomos feitos e não conquistamos ser, ou fizemos por onde ser, ou fizemos por onde merecer, né? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O conselho da sua vontade foi que não fosse muito sábio segundo a carne, as coisas fracas do mundo, mas conforme nós vimos ali, tá? Verso 12, a fim de sermos para louvor de sua glória. Tá vendo? Aqui, a glória de Deus é glorificada nessa ação aqui, não é o homem. A fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então todos aqueles que alcançaram isso aqui, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Este grupo que faz essa argumentação da eleição, faz essa argumentação da predestinação, vai argumentar aqui que o homem então, mas o homem que creu, o homem que, só que a fé, ela não procede do homem, ela procede de Deus. Se a gente olhar aqui em Romanos, capítulo 10, verso 17, olha só, a origem, como que vem a fé na pessoa, para a pessoa ser salva, né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé para a salvação, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então ela não procede do próprio homem, certo? Ela vem da palavra. Então quando aquela palavra entra nesse que vai ser alcançado pela graça, porque alguns vão ouvir a mesma palavra, mas é como Jesus fala. É como seus ouvidos ouvem com os ouvidos, mas não escutam, né? Veem com os olhos, mas não enxergam. Não é isso que Jesus fala ali? Está lá em Marcos, né? Marcos capítulo 4, verso 13. Vamos ler, quando a gente está filmando, né? Talvez para não ficar dúvida. Os irmãos conhecem, mas vamos ver lá. Marcos 4. Tomara que seja o 13, mas não fica perguntando. 4,13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis as parábolas? O semeador semeia a palavra. É o 12. Vamos ler o 11. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Está vendo? Dado conhecer o mistério. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Agora olha só, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então eles escutam a palavra, mas os olhos espirituais estão fechados, certo? Aqui ele vai dizer, aqui nós estamos em Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Eles vão falar: mas a fé, então ele foi porque ele criou. Não, mas a fé procede de Deus também, assim como o arrependimento também procede de Deus, a regeneração procede de Deus também, segundo o ensino bíblico, tá? Também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós somos feitos propriedade de Cristo nisso, tá? Somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então é impossível, totalmente impossível, aquela pessoa perder a salvação, porque o penhor é o Espírito Santo,
Não é as nossas obras, entendeu? É o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele vai falar de adoção, redenção, perdão e selagem como um povo de propriedade de Deus. Tudo isso para a glória da graça de Deus, né? Para que Deus seja exaltado, tá? Por que uns e outros não sei, mas cremos. A Bíblia é a revelação do mistério. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, né? Nós cremos que é sabedoria e prudência de Deus que agiu assim. Então Deus escolheu alguns os fracos. Você pega, por exemplo, uma igreja como essa aqui, né? Vai comparar com grandes instituições aí, né? Quem somos nós? Não somos nada, né? A turma fala assim, a última bolacha do pacote, nem um pacote não tá, é aquelas migalhinhas que caiu em algum lugar que ninguém viu. Então, mas Deus, ele trabalha aqui entre nós, aqui, com o seu amor. Certo? E por fim, irmãos, só que acho que não dá mais tempo, aqui é uma linda oração que Paulo faz aos Efésios, né? A partir do verso 16, né? Verso 15 diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Veja que é uma igreja que, nesse tempo que ela recebeu essa carta, ela parecia ser uma igreja fiel aqui, né? Era um momento em que a igreja estava bem. Nós sabemos o que aconteceu com essa igreja depois, né? Mas era um momento que a igreja estava bem. Depois, na última aula, nós vamos fazer um retrato mesmo, um raio-x dessa igreja aqui, mais completinho, tá? E no verso 16 para frente, ele fala para os Efésios a oração que ele faz pelos Efésios. Olha que coisa bonita. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então é uma oração muito bonita que fortalece doutrinariamente, pelo entendimento, a fé dos Efésios, né? O apóstolo Paulo, ele ficou 3 anos em Éfeso pregando, né? Primeiro ele começou na sinagoga, depois teve muita oposição dos judeus ali, então tinha um homem que tinha uma escola, era um homem chamado Tirano. Ele tinha uma escola, o apóstolo Paulo alugou o prédio da escola e fazia os cultos ali, ficou 3 anos. Quando o apóstolo Paulo foi embora, os homens o levaram até a beira do rio ali, à beira do mar ali, onde ele ia pregar, né? E os líderes da igreja, os homens da igreja choraram. Está lá em Efésios 19, 18, né? Eles choraram ali porque não queriam que o apóstolo Paulo fosse embora, né? Então você veja com que amor, né, que Paulo tratava dessa igreja aqui. Então é isso, acho que deu tempo, né? Ficamos aí com... Para tirar. Ficamos com alguma dúvida, irmãos? Não?